Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Copasa MG sobre os resultados referentes ao quarto trimestre de 2025 e do exercício de 2025. Esta teleconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.copasa.com.br. A apresentação também está disponível para download na plataforma. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles que estão ouvindo a teleconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Copasa e as informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Gostaria agora de passar a palavra à diretora-presidente Marília Carvalho de Melo, que dará início à apresentação. Por favor, senhora Marília, pode prosseguir. Muito obrigada. Boa tarde a todos, investidores, analistas, especialmente a nossa dedicada equipe aqui da Copasa. É uma honra e uma grande satisfação estar aqui hoje, nessa primeira conferência de resultados como CEO da Copasa. Assumo essa posição em um momento que sei ser absolutamente crucial para a história da nossa companhia. Um momento em que, como observei atentamente nesses últimos meses, representa uma transição para uma importante fase de execução operacional. Eu já pude comentar essa transição nos poucos contatos que fiz com alguns analistas. E eu também afirmei que vejo com grande admiração o trabalho que vem sendo desenvolvido e realizado nos últimos anos por essa equipe. Entendo que isso esteja sendo reconhecido pelo mercado nas recentes avaliações favoráveis dos diversos relatórios das principais instituições que nos acompanham. Os upgrades e o reconhecimento do valor da Copasa são um testemunho do trabalho árduo, do planejamento estratégico que estão sendo implementados aqui na companhia. Enfim, meu compromisso é honrar este grande legado, dar continuidade e acelerar essa jornada. Também entendo que a Copasa vive um momento decisivo da sua trajetória. O futuro que estamos construindo é guiado por um propósito claro, que é cuidar das águas, universalizar o saneamento e gerar valor para a sociedade. E também sustentado por um planejamento robusto, com metas objetivas e disciplina de execução. Em 2025, atingimos investimentos recordes na companhia, de 2,9 bilhões de reais em CAPEX, aumento que representou 39% nos sistemas de abastecimento de água e 13% nos nossos sistemas de esgotamento sanitário. Nos próximos 5 anos, 2026 a 2030, a Copasa executará um dos maiores ciclos de investimento da sua história, com CAPEX acumulado de aproximadamente 21 bilhões de reais. Esses recursos estarão direcionados de forma prioritária à universalização do esgotamento sanitário, à modernização operacional, à redução das perdas e à segurança hídrica. E nesse aspecto da segurança hídrica, eu compreendo que seja absolutamente relevante, especialmente no cenário de mudanças climáticas que nós vivemos, pois estamos integrando planejamento, operação e investimentos para mitigar os riscos de estiagens e eventos extremos, proteger os nossos mananciais e garantir o abastecimento de longo prazo para os nossos clientes. No que se refere ao plano estratégico e às iniciativas definidas,
vejo que o posicionamento estratégico que encontrei ao chegar é claro e consensual, e eu o endosso integralmente. Nossa estratégia está fundamentada em 3 pilares sólidos. O primeiro é a execução bem-sucedida da desestatização. O caminho está traçado, o modelo é robusto e o risco político foi drasticamente reduzido no final do ano passado. Meu foco é assegurar uma execução impecável do nosso cronograma para a garantia da desestatização. O segundo pilar é o nosso ambiente regulatório favorável. A segurança jurídica e a previsibilidade que a Arsai nos proporcionou são ativos que iremos zelar e otimizar para acelerar os nossos investimentos na companhia. Um ambiente regulatório previsível e técnico é condição essencial para viabilizar investimentos de longo prazo. Vamos fortalecer a nossa inteligência regulatória, com foco em previsibilidade tarifária, reconhecimento adequado dos investimentos e redução de riscos regulatórios. O terceiro pilar, que muito me entusiasma, é o expressivo potencial de ganhos de eficiência que temos na companhia. Vejo uma oportunidade imensa de otimizar as nossas operações, com a meta de redução de custo, o que permitirá expandir as nossas margens e a geração de caixa. Em relação às nossas práticas de ESG, na Copasa, a sustentabilidade tem sido um pilar estratégico, que transcende a responsabilidade corporativa, impulsiona o modelo de negócio e fortalece a proposta de valor a longo prazo. Isso é validado pela manutenção da companhia em diversos índices, mas especialmente pela inclusão em 2022 da companhia no índice carbono eficiente da B3, o que reconhece o esforço na transição para uma economia de baixo carbono, além do IDiversa, que destaca empresas com função de critérios de diversidade. Além disso, nós estamos estruturando a companhia para explorar novas oportunidades de negócio, de forma seletiva e responsável, sempre alinhadas ao nosso core business. E nesse sentido, já temos 2 projetos importantes em execução, de reuso de esgoto tratado e geração de biossólidos com parceiros industriais, que trazem novas receitas e reforçam a nossa política de segurança hídrica, todos os projetos iniciados também nesse ano de 2025. Em relação às nossas concessões atuais, sabemos que um dos pontos de atenção dos analistas reside na extensão do contrato com Belo Horizonte. Nesse sentido, podemos afirmar que, em termos técnicos e comerciais da renovação com Belo Horizonte, estão 100% acordados e finalizados entre as partes. O que está em curso nesse momento são trâmites formais e jurídicos para assinatura, que envolve múltiplas instâncias e que tem o seu rito próprio. O cronograma da desestatização já prevê esse período para essas formalidades, portanto, seguimos confiantes de que a assinatura ocorrerá em breve. Também entendemos que o processo de BH nos deu um roteiro claro, que nos permite acelerar e facilitar as negociações com as demais prefeituras. No último mês, tive a oportunidade de receber, aqui na Copasa, aproximadamente 250 municípios, para dialogar sobre o novo momento da companhia e ouvi-los para aprimorar as nossas ações. Nós entendemos que a qualidade do serviço e a experiência do cliente é um dos eixos estratégicos para a nossa atuação. Nós não queremos apenas cumprir indicadores regulatórios, mas temos a ambição de superá-los e construir junto com os nossos clientes. Para concluir, entendo que a Copasa de hoje é uma empresa com um legado de conquistas e um futuro ainda mais promissor. Minha missão aqui é garantir a execução dessa estratégia de forma exemplar. E o meu compromisso é com a disciplina na execução, com a geração de valor sustentável para os nossos acionistas e com a universalização do saneamento para todos os mineiros. Agradeço a confiança e o apoio do nosso conselho, a recepção calorosa da nossa equipe e a atenção de cada um de vocês. Estou muito entusiasmada para construirmos juntos o próximo capítulo dessa importante história da Copasa. Com isso, agradeço e passo a palavra para o meu colega Adriano Moura,
que irá detalhar os principais resultados do último trimestre e do ano de 2025. Ao final, retornaremos para as perguntas. Muito obrigada. Muito obrigado, Marília. Boa tarde a todos também. Agradeço a presença de cada um de vocês no nosso call de resultados. Estamos entregando mais um trimestre com sólidos resultados financeiros, né, fechando um ano com muitos desafios vencidos, mas com avanços relevantes em várias frentes que certamente servirão de base para esse novo ciclo que a Copasa está buscando, com uma capacidade maior de execução, com mais previsibilidade regulatória e, claro, uma agenda robusta de investimento e geração de valor, como também já foi mencionado e destacado pela Marília. Começo aqui com alguns destaques do quarto trimestre de 25, que serão aprofundados ao longo da minha apresentação. Por favor, próximo slide. No trimestre, receita de 1,9 bilhões de reais, um desempenho aí maior do que o ano passado em praticamente 7%. O EBITDA totalizou 731 milhões de reais, com crescimento de 14% em relação ao mesmo trimestre de 2024, margem de 38,5%, refletindo aqui uma combinação positiva entre evolução de receita e disciplina de custo, nós vamos ver um pouco mais para frente. Muito importante, né, a conclusão da terceira revisão tarifária, que foi divulgada no final do ano, em dezembro, trouxe também avanços relevantes, nós vamos destacá-los, entre os quais o efeito tarifário médio de 6,56, que vai ser aplicado a partir do dia 22 de janeiro, está já sendo aplicado a partir do dia 22 de janeiro agora. A definição também do OC pré-impostos, né, de 13,7, talvez a maior taxa hoje do setor de utilities do Brasil, e principalmente o reconhecimento dos reajustes tarifários anuais de investimentos unitizados, que certamente vão ajudar o nosso crescimento e apoiar essa agenda relevante aí de investimentos futuros que nós temos que fazer para atingir a universalização do Estado. Destaco ainda a robusta geração de caixa, mais de 500 milhões de reais no trimestre, um crescimento de 5% em relação ao trimestre do ano passado. A alavancagem média um pouquinho maior do que foi o fechamento de 2024, 2,3, ainda mantendo um patamar confortável, compatível com o perfil de investimentos da companhia e ainda dentro de uma estrutura adequada de capital. Outro ponto importante é a conclusão, como nós já tínhamos falado em calls anteriores, sobre a proteção cambial das nossas dívidas. Hoje nós temos aproximadamente 20% das nossas dívidas em euros, praticamente 100% já protegidas cambialmente, através de swaps pelo IPCA. E, por fim, um fato muito importante que comemoramos muito aqui na Copasa foi as ações passarem a integrar a carteira do Ibovespa, refletindo o interesse grande, né, dos investidores e a confiança do mercado no direcionamento estratégico da companhia. Próximo slide mostra alguns detalhes também do ano, né, consolidando aí os 12 meses, uma receita líquida de 7,4 bi aproximadamente, um crescimento de aproximadamente 6% em relação a 2024. O EBITDA quase 3 bilhões, faltou pouco aqui para os 3 bilhões de reais, um avanço também de aproximadamente 6% em relação ao ano passado. Margem muito parecida com o que foi 2024. Lembrando, né, que nós tivemos grandes desafios aqui, principalmente em relação às temperaturas baixas no estado, o que acabou afetando negativamente aí o volume. Investimento já foi destacado pela Marília, 2,9 bi, né, representando um crescimento de 32%. Índice de cobertura, o índice de perdas encerrou 2025 também com uma redução relevante em relação ao histórico dos anos anteriores. Temos aí um plano de ação que eu vou destacar um pouquinho mais para frente, mas que está dando resultado. Lembrando que aqui a nossa meta é de chegarmos em 25%, né, até 2033, de acordo com o marco legal. Geração de caixa também no ano, 2,3 bilhões de reais, crescimento de quase 13% em comparação com o ano anterior. Dividendos, se totalizarmos aí o que foi pago como regular e os extraordinários, estamos falando de 853 milhões de reais, restando a uns 139 milhões ainda a serem pagos ainda em 2026.
data que vai ser definida agora na Assembleia Geral ordinária. Por fim, a inadimplência, eu vou explicar também um pouco mais em detalhes, mas praticamente num patamar estável aí de 2,91, em linha até um pouco melhor do que foi registrado aí em 2024, refletindo aí a efetividade das ações de cobrança e regularização que nós estamos conduzindo aí pela área comercial. Próximo slide. Esse slide ele consolida a nossa agenda de eficiência em execução, que vem sendo sustentado, que vem sustentando, né, a expansão estrutural das margens da Copasa. Esse é um programa que é abrangente e contínuo, baseado em produtividade, modernização operacional e disciplina rigorosa de custos. Essa combinação tem permitido à companhia operar em um novo patamar de eficiência, mesmo em um ambiente desafiador. Uma das frentes foi o redesenho do modelo operacional e organizacional. Avançamos aí na centralização das atividades, na revisão dos principais processos e também na modernização dos nossos ativos. Esse redesenho eliminou redundâncias, melhorou fluxos, aumentou a agilidade da operação. Na frente de eficiência operacional e serviços compartilhados, trabalhamos em 3 alavancas. A primeira é o orçamento base zero, que passa a orientar o nosso planejamento plurianual a partir de 2026, né, trazendo maior racionalidade, comparabilidade e rigor técnico para a alocação dos recursos. A segunda é o fortalecimento do modelo de strategic sourcing, que tem permitido negociar contratos, revisar especificações e capturar ganhos relevantes de escala e qualidade. E a terceira é o Centro de Serviços Compartilhados, já completamente consolidado e operando com mais de 600 empregados, hoje reunindo mais de uma centena de processos antes dispersos pela organização. Essa estrutura padroniza práticas, melhora níveis de serviço e amplia a eficiência administrativa em toda a empresa. Na otimização do custo de energia, avançamos de forma consistente na migração para o mercado livre e na expansão da matriz fotovoltaica. Hoje, apenas 20% do consumo total da Copasa está no mercado cativo. Além disso, o foco agora é claro que, né, a gestão da demanda, principalmente com a contratação de modelos mais eficientes de fornecimento, reduzindo assim o consumo em si. E, por fim, na frente de redução de perdas e melhoria de receita, várias frentes já estão sendo executadas, né? Apenas alguns exemplos. Em 2025, nós conseguimos substituir mais de 700 mil hidrômetros, renovando assim a base e elevação da precisão da medição. Com isso, gradualmente, nós estamos reduzindo a idade média do parque, hoje em aproximadamente 3 anos e 3 meses, comparado aí com 5 anos e 2 meses em 2021. E estamos acelerando a substituição das redes em áreas críticas, especialmente na região metropolitana de BH, onde já substituímos mais de 100 quilômetros somente em 2025. Esse conjunto de iniciativas reduz perdas reais e aparentes, fortalece, obviamente, a eficiência operacional, melhora a qualidade do serviço e amplia a base de receita da companhia, além de contribuir positivamente para o fator do incentivo considerado no ajuste tarifário anual. Em síntese, esse plano integra pessoas, processos, tecnologia, ele reduz despesas, melhora a qualidade da operação, otimiza o consumo de energia, reduz perdas e, sem dúvida, abre espaço para margens mais consistentes. Seguindo em frente, no próximo slide, temos a evolução do EBITDA do quarto TRI de 2025, comparado aí com o trimestre anterior, né, o trimestre de 24, crescimento de 14% em relação ao trimestre, já falamos, né, 731 milhões. A receita líquida teve o crescimento de 7%, considerando um aumento principalmente em volume e melhor mix, além do reajuste tarifário de 6,42 aplicado a partir de janeiro de 25. Custos e demais despesas crescendo na média um pouco abaixo da inflação. Gastos com pessoal, nosso maior custo refletindo aí basicamente os reajustes dos acordos coletivos de 2024 e 2025, ambos com data base em novembro, os quais foram parcialmente compensados pela redução
de aproximadamente 170 empregados, equivalentes aí a mais ou menos 2% do quadro total. Custos com serviços de terceiros melhorando, né, principalmente aqui pela redução dos contratos de consultoria, com demandas não recorrentes. Esse crescimento de perdas com contas a receber de aproximadamente 20 milhões acabou sendo afetado pelo aumento do envelhecimento da carteira, que é natural, né, principalmente nas faixas mais antigas, acima de 180 dias até 360 dias. Isso aumentou a necessidade de provisão, que nesse trimestre ficou acima do nível de recuperação. O nível de recuperação, ele, apesar de ter aumentado quase 30%, chegando a 60 milhões de reais no trimestre, ele foi menor do que o aumento da provisão. Então, isso acabou afetando o saldo líquido, né, dessa conta em 20 milhões de reais, comparado aí com o trimestre de 2024. Mas, por outro lado, né, o nível de inadimplência que a gente mede pelos atrasos, como eu destaquei no início, né, entre 90 e 360 dias, ele continua estável, ainda um pouco abaixo dos 3%, aliás, até um pouco melhor, né, do que foi o ano de 2024. Seguindo em frente, o próximo slide, destacamos a evolução do lucro líquido. Acho que o principal impacto positivo, sem dúvida, é a evolução do EBITDA. Depreciação aumentando em função dos novos investimentos, né, já era esperado. Efeitos financeiros praticamente sem impacto, apesar da nossa dívida ter aumentado. Aqui nós somos também beneficiados pelo impacto do câmbio. E a nossa taxa efetiva continuando ainda no nível bem razoável, em aproximadamente 20%, aí, considerando toda a região da Sudene e também a utilização do JCP, que começa agora a ser incorporado, né, a partir desse ciclo, né, de 2026, ele começa a ser incorporado como um planejamento e um benefício da companhia. Seguindo em frente, aqui eu apenas destaco a robusta geração de caixa operacional, né? Como já falamos, crescimento de 5,2 em relação ao mesmo período. Um CAPEX bastante concentrado aí no último trimestre, de R$ 1 bilhão, com uma necessidade de captação aí, de 825 milhões, né, no período, com os pagamentos, conforme eu já falei, do JCP e dividendos. Seguindo. Aqui apenas os indicadores financeiros do ano de 25 versus 2024, todos com crescimentos consistentes, destacando aqui mais uma vez a robusta geração de caixa de 2,3 bilhões, um pouco abaixo da necessidade de CAPEX aí de 2,8. Aqui não incluem, né, as capitalizações que são incluídas na base. Próximo slide. Dividendos regulares em 2025, payout de 50%, já foram declarados 653 milhões, como já falei no início. A data do pagamento dessa diferença de 140 milhões vai ser definida, então, na AGO. Além disso, os 200 milhões já foram pagos em dezembro, né, dos extraordinários, e como é a nossa política para 2026, o Conselho de Administração já definiu um payout de 50%, né, mantendo aí a previsibilidade da política de distribuição e o alinhamento com a trajetória de resultados da companhia. Próximo slide, o histórico dos investimentos desde 2021, destacando o nível recorde do ano de 2025, com aproximadamente 3 bilhões aí de reais, com crescimento de 32% em relação ao ano passado. Previsibilidade para o período de 26 a 30, investimentos na ordem de 21 bilhões, nós já demos esse guidance aí em reuniões anteriores. Isso sem considerar as capitalizações. Foco desses investimentos na universalização de esgoto, mas também na segurança hídrica, principalmente na região metropolitana de BH. Redução de perdas, investimento bastante pesado, aí, considerando a meta dos 25% que nós temos até 2033, e retrofits de estações de tratamento de esgoto, que acabam também entrando na base e melhorando a eficiência aí do OPEX.
né, pilares fundamentais aí para sustentar o nosso ciclo de crescimento da companhia. Seguindo, o que fala um pouco da estrutura de capital e a dívida da companhia. Em dezembro, a nossa dívida chegou perto dos 7 bilhões de reais, comparado aí com 5,4 bilhões registrados no final de 2024, alavancagem 2,3, um pouquinho maior do que foi o ano de 24, mantendo-se ainda num patamar bastante compatível aí com os investimentos da Copasa. Já falamos, né, então, considerando o hedge swapado para o PCA, nós temos uma dívida hoje praticamente em IPCA e DI, muito maior em IPCA agora, né, considerando o hedge, e a amortização da dívida totalmente alinhado com a nossa expectativa de geração de caixa. E o último destaque aqui desse slide, continuamos aí como AAA, tanto pela Fitch como pela Moody's. Esse é o penúltimo slide, os principais indicadores. Já falamos dos índices de perdas, né, que estamos vendo um histórico, uma tendência bastante positiva, com vários investimentos ainda planejados que vão certamente reduzir ainda mais esse índice. Inadimplência 2,91 também, um histórico recorde aí, considerando a evolução desde 2020. Por fim, o indicador de empregados por ligação, que alcançou 1,18 em dezembro de 25, com um total do quadro um pouco mais de 9.400 empregados, sem considerar a Copanor aqui, representando uma redução, como eu falei, de 2% em relação ao ano anterior. E para finalizarmos, antes de começarmos o Q&A, esse último slide mostra um resumo, né, dos avanços regulatórios que foram incorporados no terceiro ciclo, 26, 29. Principais avanços, como falamos, né, o pre-tax, 13,7. Isso é um equivalente a 9,80 pós-impostos. Se a gente comparar com o ciclo anterior, nós tivemos aí um incremento bastante relevante, né, de 7,92 para 9,70, além de considerar que a gente tem todo o benefício dos impostos. Isso dá uma taxa efetiva aí pós-impostos na ordem de 11%, né, considerando que nós temos aí benefícios da SUDENE e também do JCP. É o fim do PMT também, com reconhecimento anual dos investimentos ao longo do ciclo. Isso significa que todos os investimentos que nós fizermos até junho, eles vão entrar para a base da próxima revisão, que seria janeiro de 27. E, por fim, o compartilhamento parcial dos ganhos de eficiência, né? Começamos a compartilhar intraciclo todos os ganhos a partir de janeiro de 26. Então, isso coincide com o nosso plano de redução de custos, né, que é bastante agressivo, e temos uma expectativa muito boa que, a partir do próximo ciclo, vai ter uma tabela regressiva, né, com relação a esses ganhos, a exemplo da Sabesp em São Paulo, como foi até destacado pela própria Arsai nos relatórios das notas técnicas aí recentes. Bom, com isso encerramos a nossa apresentação dos resultados operacionais e financeiros do quarto TRI e passo a palavra para o operador para darmos início à sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la através do ícone Q&A informando o nome e empresa. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor João Pedro Herrero, do Santander. Por favor, João, seu microfone está liberado. Por favor, João, seu microfone está liberado. Pode prosseguir. Não conseguem me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Pode continuar, João. Maravilha. Obrigado, pessoal. Obrigado por aceitarem minha pergunta. São duas dúvidas aqui do meu lado. O primeiro ponto é sobre as despesas a mais com o programa Pró-Mananciais.
Queria tentar entender se esses valores são não recorrentes e se eles poderiam ser recuperados pela empresa na revisão tarifária. E um outro ponto é sobre uma entrevista que foi veiculada na mídia essa semana, que menciona que existem 80 cidades, excluindo BH, que são consideradas estratégicas pela empresa. Queria saber se vocês poderiam passar uma referência de qual que é a proporção dessas cidades na receita da companhia e também se tem uma referência de em quantas dessas 80 cidades a Copasa ainda não presta o serviço de esgoto. Obrigado. Ok, obrigado, João. Vou passar a palavra para o Cleison para responder os pró-mananciais. Boa tarde a todos. João, o programa Pró-Mananciais ele é bianual, então todas elas é um pass-through, então tudo aquilo que a gente gasta ela é recomposto via tarifa, e a elevação foi justamente por não ter cumprido em 2024 a meta nossa de investimentos, e aí a gente fez no ano de 2025 tiramos essa diferença. Boa tarde, João. Sobre a segunda pergunta, em referência às 80 cidades, essas 80 cidades que são as consideradas mais estratégicas para a companhia, foi a partir do estudo que nós realizamos, elas já são cidades que nós temos concessão, e elas, obviamente, estruturam a nossa estratégia de alteração dos contratos nesse momento pré-desestatização. Maravilha, obrigado. Obrigado, João. Nossa próxima pergunta vem da senhora Maria Carolina Carneiro, do Safra. Por favor, Maria, seu microfone está liberado. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo call. Eu tenho duas perguntas também. A primeira é relativa à mesma entrevista que o João mencionou, né? Vocês chegaram a falar que o contrato de Belo Horizonte ele estaria aí na fase final, né, de negociação. Se a gente pudesse ter um pouquinho mais de cor do que a gente estaria falando aqui de possíveis frentes de melhoria desse contrato, né, ou itens desse contrato que a gente poderia comparar com o contrato atual, né, de atualizações e modernizações, até para a gente entender se esse modelo é um modelo replicável para outros contratos. E dado que vocês mencionaram que essas 80 cidades, e a segunda pergunta é também ainda relativo à pergunta anterior, né, essas 80 cidades de fato que são estratégicas, vocês já têm contrato? É mais para entender um pouquinho do escopo dos municípios hoje, onde vocês não têm, né, o serviço do esgoto, se tem algum tipo de negociação também acontecendo em paralelo, até para aproveitar o momento, né? A gente acabou de ter a revisão tarifária definida, com, obviamente, um retorno que, de fato, como a Adriana mencionou, um retorno interessante. De repente, em alguns desses casos, faria sentido a gente esperar, junto com a privatização, também a negociação para incluir essas cidades que não têm atendimento do esgoto num escopo de um contrato novo, até para aproveitar esse momento que talvez o investimento seja maior. Obrigada. Obrigada, Maria Carolina, pela sua pergunta. Bem, sobre contrato de Belo Horizonte, né? Como eu mencionei, nós estamos de fato, na fase final, né, de trâmites internos, todas as questões comerciais e técnicas foram amplamente discutidas e superadas, e nós temos uma versão final que hoje tramita em instâncias jurídicas na Prefeitura de Belo Horizonte para assinatura. A gente tem trabalhado com todos os municípios com contrato padrão, por óbvio, Belo Horizonte traz algumas especificidades pela importância da cidade de Belo Horizonte, né, na companhia, que nós teremos condição de divulgar tão logo seja concluído o processo de negociação e assinado, de fato, o contrato. Mas a gente está dialogando com todos os municípios. A gente definiu uma frente estratégica com os 80 principais, mas estamos chamando na companhia todos os 636 municípios que nós temos concessão para oportunizar essa mudança contratual de contrato de programa para contrato de concessão, considerando a janela do processo de desestatização. Inclusive os municípios que nós temos concessão de água e não temos concessão de esgoto.
todos eles estão sendo, né, chamados e já, né, em processo de negociação e conversa com as nossas equipes internas. Então, nossa expectativa é avançar também na ampliação nos municípios onde a gente não presta serviço de esgoto, não tem a concessão de esgoto hoje. Ficou muito claro, obrigada. Se eu pudesse só fazer, então, uma pergunta adicional para ter certeza que eu entendi aqui o escopo do que está sendo negociado, né? A gente estaria aqui propondo, né? No caso, vocês estão tentando propor um modelo diferente do modelo atual de regulação em si, né? Que seria, por exemplo, a gente sair de um cálculo de tarifa de baseado, né, na base de ativos da empresa, né, de um retorno fixo, e sim por um modelo de tarifa fixa, só para poder entender que, se realmente é essa a ideia ou não, ou se tem outros tipos de frentes aqui sendo colocadas, óbvio, dentro do que vocês puderem falar, só para ter certeza que eu entendi. Maria Carolina, a gente mantém o nosso modelo de regulação discricionária. Tá, tá ótimo. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem da senhora Luísa Candiota, do Itaú BBA. Por favor, Luísa, seu microfone está liberado. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelas perguntas. Minha primeira pergunta já foi respondida. A minha segunda é mais com relação ao plano de CAPEX, né, e estratégia de execução olhando para frente, ainda mais considerando o guidance que foi recentemente anunciado, né, os 21 bi. Eu queria, na verdade, entender um pouco como é que vocês esperam que se dê o pace da unitização das obras em andamento, né, ainda mais considerando que atualmente a companhia tem, se não me engano, um pouco mais de 3,5 bi de ativo de contrato, então, ainda mais considerando a regulação vigente, queria entender um pouco o nível de complexidade, tempo de execução dessas obras em andamento e, enfim, entender qual a estratégia aqui de vocês para acelerar essa execução e incorporação na base desses investimentos que atualmente estão em andamento. Obrigada. Luísa, obrigado pela pergunta. Eu acho que está claro, né, que esse nosso plano de investimento ele é baseado num detalhamento suficiente para que a gente possa dar garantia aí que essas metas de universalização elas vão ser cumpridas de uma forma bastante razoável. Nós estamos considerando certamente esse é o grande desafio, né, da incorporação da base, e com o reconhecimento anual, essa responsabilidade só aumenta. Nós vamos ter que ter uma estrutura interna para que a gente possa trazer para a base todos os investimentos. Então, tem um plano de calibragem, né, desses investimentos para que eles possam, apesar de serem projetos de longo prazo, eles serem divididos aí dentro de um patamar que a gente possa ter um reconhecimento anual aí muito maior do que a própria depreciação, para que, obviamente, aumente a nossa capacidade de investimentos. Perfeito, obrigada. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Se a sua pergunta for por escrito, por favor, utilize o ícone de Q&A, informando o nome e a sua empresa. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Tem uma pergunta por escrito aqui do Lucas Agreco, que fala sobre ganho de eficiência após privatização em termos de redução de OPEX, de onde virão os principais ganhos. Bom, como eu falei, né, essa é uma das frentes relevantes aí do nosso plano estratégico. Nós estamos começando um projeto de orçamento base zero. Esse projeto ele indica várias iniciativas comparadas com as melhores práticas de mercado, onde nós ainda vemos grandes potenciais de melhoria. Nós não estamos dando nenhum guidance ao mercado com relação a essas reduções, mas eu posso dizer que são reduções relevantes aí com relação à nossa base atual. O bom é que isso está tudo mapeado, a gente já tem aí um detalhamento bastante granular, né, de um plano de ação. Isso já foi incluído no nosso orçamento de 2026, e ele tem uma visão plurianual, pelo menos até o final desse ciclo que termina em 29. Lucas,
Complementando a fala do Moura, nós temos 3 frentes importantes nesse processo de otimização dos nossos custos. Primeiro é a redução de perdas, que foi apresentado também na exposição inicial do Moura, né, que hoje está em 32%, e a gente tem a meta de chegar a 25% em 2033, conforme o marco, então essa é uma frente importante. A otimização de estrutura de pessoal também, não através de demissão em massa, mas de ganho de produtividade via automação, digitalização, processos e reorganização das nossas equipes internas. E o terceiro é a revisão de contratos de terceiros e compras, como o Moura também mencionou, nós já estamos com o Centro de Serviços Compartilhados em funcionamento, centralização de todo o nosso processo de contratação, ganhando escala e otimizando os nossos processos e modelos de contratação. Em relação à pergunta do Danilo Afonso, existe previsão concreta para efetivação da incorporação da Copanor na Copasa? E a partir de qual trimestre os efeitos dessa operação devem impactar os resultados financeiros da companhia? Danilo, obrigada pela sua pergunta. A lei aprovada na Assembleia Legislativa no final do ano autoriza a incorporação da Copanor à Copasa, mas nós ainda não iniciamos esse processo, nós estamos focados no processo de desestatização para depois, né, iniciar os dobramentos, inclusive a autorização legislativa que foi dada no final do ano passado. Uma pergunta do Leonardo Nau, da Unesp. Gostaria de saber se o plano de CAPEX prevê pagamento de outorga aos municípios que terão alongamento dos prazos. Não, o plano anunciado de 21 bilhões, né, conforme eu falei, ele não prevê nenhum pagamento de outorga nesses montantes. A teleconferência da Copasa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.